Tudo bem? Nós estamos aqui no nosso encontro aqui no Centro Evangelístico Internacional em Caraí, que nós temos aqui duas pessoas, duas irmãs em Cristo Jesus, que têm uma experiência muito grande para compartilhar conosco, a missionária Fabiana e a missionária Maria Edinalva. Apresentar a vocês um pouco, a Fabiana vai falar um pouquinho sobre ela e a missionária Maria Edinalva também. Por gentileza, Fabiana. Olá. Eu sou a Fabiana, como ele já apresentou, acho que a gente está falando para o público aqui do SEI, né? Então, eu sou aqui do SEI já há alguns anos, me converti aqui aos 17 anos, já trabalho com missões há muito tempo, trabalho hoje com mobilização missionária pelo Perspectivas Brasil, sou hoje parte da diretoria nacional do Movimento Perspectivas Brasil, atuo na MTB também, Associação Brasileira de Missões Transculturais. Lidero missões aqui no Centro Evangelístico de Caraí, sede, e hoje faço mestrado em missiologia também pelo Betel Brasileiro. Maria Edinalva. Graças a Paz, sou Maria Edinalva, eu sou diretora do Seminário Betel Brasileiro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e formada no Betel no internato em 1995, formei lá, a minha formação é bacharel em teologia na nossa época era especialização em missiologia, né? Hoje o Betel oferece o curso com ênfase em missiologia, também tenho pós-graduação em ministérios globais e agora também, juntamente com a Fabiana, estou fazendo mestrado também na área de missões. Sou apaixonada por missões e espero contribuir aí com o projeto da Escola Dominical, né? Que bom. Meu nome é evangelista Cleison Barros e eu vou estar mediando esse encontro agradável com todos nós aqui. E o tema desse nosso debate, Fabiana e Edinalva, é os desafios contemporâneos para missões. Então, vamos fazer de uma forma de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que também é uma pergunta que eu acho muito interessante, por que a igreja ainda tem dificuldade sobre missões, Fabiana? Por que ainda se tem dificuldade sobre missões? É uma ótima pergunta. Realmente a gente ainda vê, né? Muita dificuldade, muita gente vem me falar, né? Pessoas até que têm intimidade com, nossa, olha, esse negócio de missão é chato, eu vejo bandeira, culto com bandeira, já nem quero Evita entrar. de vir ao culto. Evita de vir ao culto, né? Tem muito isso mesmo. Até de acordo com a MTB e algumas pesquisas que fizeram no campo da missiologia, a gente chegou na conclusão de dois aspectos bem importantes com relação a isso. Duas vertentes que a gente acredita que sejam uma possível resposta para isso e que a gente precisa considerar. Uma é que, durante a história, ao longo da história, o missionário ele tem sido visto como dois polos distintos. Ou o missionário ele é o herói, aquele cara que ele está lá no alto, ele é o idolatrado, ele é o cara que, meu Deus, como que pode uma pessoa sair da sua casa e tal, e fazer aquilo? A pessoa até tem pena, né? Ele é o herói, ele é quase que levado como um rei, mártir, assim, um mártir. Ou ele é o herói, ou ele é o coitadinho pedinte. Normalmente, essa visão de herói, ele é dentro de igrejas mais tradicionais, né? Presbiteriana, normalmente, batista e tal. E essa versão do coitadinho, ela é mais comum no meio pentecostal, que é a nossa realidade aqui, né? Pelo menos eu lembro muito, né? Que é o comedor de rato, o pedinte, que é sempre o coitadinho, né? O que as pessoas têm pena, né? Então, sendo um ou sendo outro, não gera o quê? Identificação. Porque o cristão, o crente mediano, né, da igreja, ele não é nem herói e nem coitadinho. Né? Então, se você não vê o missionário como um servo de Deus, você não tem identificação com ele. Então, não gera ali uma aproximação de identidade. Então, esse é um dos pontos que se acredita desse distanciamento de se achar missão chato. Mas eu acredito, e de acordo com as pesquisas, que esse ainda não é o ponto principal
que causa esse distanciamento de missão. Hoje, o que se causa mais esse distanciamento com relação à missão ainda é a fatídica teologia da prosperidade. Sim. E que traz com ela o triunfalismo, o hedonismo, o antropocentrismo. Por quê? Porque isso gera o evangelho para mim, o Deus que está a meu serviço, o Deus que está ali para me servir, para o meu umbigo. Então, eu não vivo mais para a glória de Deus. Eu não me converti para que eu morra, né? Para que eu não viva mais, mas Cristo viva em mim. Esse tipo de evangelho não é o tipo de evangelho que se vê pregado em muitas igrejas, e principalmente dentro dessa difundida hoje teologia da prosperidade triunfalista. Ou hoje o que está se difundido do evangelho coaching, né? Do sucesso, que hoje é a teologia da prosperidade, graças a Deus, eu acho que está perdendo um pouco a força, mas, por outro lado, tem entrado o coaching, que é o sucesso, como ter sucesso usa a Bíblia para ter o sucesso. Então, mas tudo isso, o que acontece? O problema de tudo isso é que tem o homem como centro e não Deus. E quando você tira Deus do centro, você tira a missão do centro, porque a missão, Deus está na missão, né? A missão está no centro do coração de Deus. E quando você tira Deus do centro, você tira a missão do centro, porque missão, se você for parar para pensar, ela é o quê? Desvantagem, se você for parar para uma concepção humana. Missão, ela é prejuízo. Ela é prejuízo se você for pensar no prejuízo financeiro. Eles não veem como investimento, né? Exato. É prejuízo financeiro, é prejuízo de tempo. Se você for pensar numa perspectiva material humana, a missão, ela não te dá benefícios humanos, se você for pensar assim. Você usou a palavra missão, é bem interessante. Edinaldo, mas qual é a missão do povo de Deus, afinal? Então, só complementando algumas coisas que Fabiana falou, interessante em relação a essa visão deturpada do que é missão, né? Inclusive, um dia nós participamos de um curso, né? A gente foi ministrar sobre igreja local e missões. E eu lembro que foi feita uma pergunta, o que é missões para você? E acreditam, pasmem, que uma das respostas foi: missões é um culto para pedir dinheiro. Nossa. Então, ao invés de haver essa mobilização, essa conscientização, tudo que precisa de dinheiro se chama missões. Então, as pessoas têm essa consciência de que missões é um culto para pedir dinheiro. E ainda pensando nessa questão que foi feita para a Fabiana, tem uma frase que diz que a falta de informação é a fonte de fraqueza no esforço missionário. Então, se houver informação, complementando com aquilo que Paulo diz lá em Atos 20, 27, nunca deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Então, essa coisa do evangelho ser voltado para a nossa vontade, né? Às vezes a gente escuta tanto, Jesus te ama, Ele quer te salvar, sua vida vai mudar. Então, a gente entra na igreja com essa perspectiva de que nossa vida vai mudar, e a gente não entende que Deus tem um propósito, né? Então, qual é o propósito de Deus com a sua igreja, né? Eu gosto sempre de dizer que missões nascem no coração de Deus. Missões é negócio de Deus, né? E Deus não tem nada ruim, né? É coisa de Deus, nasceu no coração de Deus. E se é projeto de Deus, então vale a pena investir, né? Se é propósito de Deus, Paulo fala isso lá em Atos, até estava pensando no texto aqui em Atos Efésios 1, 9 e 10, quando ele diz, isto é o propósito de Deus que converge em Cristo, né? Deixa eu ler o 9 que ele diz. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra. Então, o propósito de Deus precisa ser anunciado. E qual é o propósito de Deus? Salvar. Se ele morreu para salvar, quem tem a mensagem de salvação? É a igreja. Então, eu queria responder essa pergunta com uma frase de Christopher Wright, no seu livro
a missão do povo de Deus, ele diz, não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão, e a missão é de Deus. Então, a missão é de Deus. Se a missão é de Deus, ela é universal, né? Global. Então, não posso pensar que eu só posso fazer missões, eu não posso ir para um campo transcultural se há uma necessidade aqui no meu bairro, porque nunca concluiremos a missão, nunca deixará de existir gente no nosso bairro com as suas necessidades. Né? Então, tem uma frase bem interessante de George Peters, que ele fala o seguinte, que o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para propagar. Isso é muito interessante, essa sua fala sobre é importante a gente se preparar, porque eles estão preparados para receber. E um exemplo disso é aquela experiência de Cornélio. Cornélio está orando, fazendo suas esmolas, né? Sim. E aí Deus se revela para ele e diz, olha, eu tenho escutado a sua oração e recebo a sua esmola, mas manda os seus servos lá na casa de Simão, aí fala que Pedro está lá. Pedro está orando, esperando o almoço, né? E aí Pedro tem aquela visão e Deus fala para ele, não torne imundo, né, impuro aquilo que eu purifiquei. E aí, 3 vezes, né? Eu gosto sempre de falar que com Pedro, Deus sempre tinha que falar 3 vezes, né? Então, igual o filho pequeno, ele né? Faz perguntas e Pedro, após questionar Deus, ele vai até Cornélio. Quando chega lá, Cornélio já está com uma igreja reunida, né? E aí confere com essa frase, os povos estão mais dispostos a ouvir do que o povo de Deus a anunciar. Porque quando Pedro chega lá, escuta Cornélio, ele disse, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Porque o próprio Pedro fala, vocês sabem que um judeu nem cumprimenta um gentil. Mas agora eu sei que onde há um povo que clama a Deus, ele ouve. Deus não faz acepção de pessoas. Né? Jesus ele diz que ide por todo mundo pregar o evangelho, né? E aí tem uma frase muito interessante de Russell Shedd, que fala o seguinte, que Deus tem interesse no mundo inteiro. Ou seja, quando Jesus falou ensinar o evangelho a toda, esse todo é todo o mundo. Ele não deixa nenhuma cultura para trás. Exatamente. Fabiana, mencionar a Fabiana. É uma pergunta também que eu tenho dúvida. Se o Brasil é um país tão necessitado, pobre, carente, por que é necessário enviar pessoas para fora? Se precisamos aqui dentro primeiro, talvez, minha visão, acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas também. Por que é necessário lançar pessoas lá fora? Essa é uma dúvida muito comum, que a gente ouve muito. Eu também já ouvi muito, acredito que a missionária Edinalva também. E isso, ela vem de um ensinamento que a gente ouve desde de sempre, né? A gente cresceu junto aqui na igreja, né? A gente se conhece há tantos anos, e eu mesmo já ouvi em tantos lugares, que a gente ouve assim, um versículo, né, que ele é dito de maneira trocada. A gente já ouviu um versículo dito assim, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Já ouviu esse versículo sendo dito assim, pregado assim? Eu também já ouvi. E aí a gente pega isso aí, esse ensinamento, para embasar esse tipo de pensamento. E também a gente pega um outro versículo, que esse sim é exatamente o que fala assim, permanecer em Jerusalém até que sejais cheios do Espírito Santo. A gente fica preso à questão geográfica. Geográfica. Parece, né? Mas esse permanecer em Jerusalém até que sejais cheios do Espírito Santo é porque eles não tinham ainda sido cheios do Espírito Santo. Mas aí eu pergunto, nós hoje já fomos cheios do Espírito Santo? Hoje, 2023, igreja, né? Já fomos cheios do Espírito Santo? Já chegou esse tempo aqui para nós? Já, né? Já, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito já aconteceu, né? Então essa parte não
não é mais para nós. Não é mais não é mais a realidade válido. para nós. Permanecer em Jerusalém até que sejais cheios, porque o derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Agora vamos para o outro versículo, Atos 1:8. E aí, a gente vai ler junto. Quem estiver em casa, por favor, abra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós. Ou seja, o Espírito aqui também já tinha descido. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha como a gente aprende errado esse versículo. Sim. Porque a gente ouve o primeiro, mas o versículo nunca falou primeiro. O versículo fala tanto. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Jerusalém, como em Samaria e até. Então, a ordem é tudo junto e ao mesmo tempo. A ordem é simultaneidade. É tanto em como em e até. O limite é os confins da terra. Exatamente. Por isso, a missão global, universal. A missão é global, porque Deus é global. E se a missão é de Deus, e Ele não tem uma igreja para a sua missão, mas Ele não tem uma missão para a sua igreja, mas Ele tem uma igreja para a sua missão, e Ele nos chama para fazer parte da missão que é dele, e Ele está em missão no mundo inteiro, então Ele nos chama para fazer parte do que Ele está fazendo no mundo inteiro. E aí eu lembro que uma vez eu estava dando aula, até aqui no seminário, uma aluna perguntou assim para mim, eu estava falando sobre isso, e aí eu amo quando os alunos são honestos, né? E eles perguntam, e eles falam, mas professora, não é muito mais fácil fazer aqui primeiro? Sim, é um pensamento lógico. Não né? é? Falei, muito mais fácil, é óbvio que é, mas qual é a ordem? A ordem é, faça tanto em como em e até, desde que não seja tão difícil. Ou, faça o que for mais fácil. A ordem não é essa. A ordem é tanto em como em e até. Então, como a gente faz tudo junto e ao mesmo tempo, talvez seja tema para outra aula, né? É um tema muito rico, né? É um tema muito rico, mas o que a gente precisa entender é que não há uma prioridade de geográfica para perto. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que a questão não é tanto da necessidade. Porque você falou, eu gostei muito que você usou o termo necessidade. Sim. Necessidade sempre vai ter em todos os lugares. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Vamos pensar, vamos fazer uma ilustração, tá? Primeiro, eu queria dar uma informação. Hoje, existem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões no mundo inteiro. Desses 8 bilhões de pessoas no mundo, cerca de mais de 3 bilhões não têm acesso ao Evangelho. Nunca ouviram falar de Jesus. Se você falar de Jesus para elas podem perguntar para você se é alguma coisa de comer ou se é um amigo seu do trabalho. Sim. Ou seja, elas nunca ouviram falar do nome de Jesus, elas não têm acesso. E aí eu paro para perguntar, o que significa conhecer Jesus para a gente? Né? A gente precisa entender. E aí, quando a gente para pensar isso, se é importante para a gente, será que é importante fazê-las conhecer? Será que é importante dar acesso para elas? Isso é uma questão para a gente guardar. Claro. Dito isso, 3 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, quase 1/3, não tem esse acesso. Guarda isso. Vamos para uma ilustração. Vamos supor que nós temos hoje, em uma determinada comunidade aqui do Rio de Janeiro, em uma sala, 500 crianças. Essas 500 crianças têm acesso a uma mesa farta, com banquete, arroz, feijão, camarão, lula, lagosta, tudo que é tipo de comidas maravilhosas, um banquete. Parte dessas crianças estão comendo essa comida, esse banquete gostoso. Outra parte dessas crianças escolheram pegar só batata frita, porque elas gostam e é o que elas escolheram, só batata frita ali. Outra parte dessas crianças escolheram ignorar essa mesa e continuar comendo lixo, porque é o que elas estavam habituadas a fazer. Elas estavam habituadas a comer lixo, escolheram ignorar essa mesa e continuar comendo lixo. Essa é uma realidade de uma comunidade aqui do Rio.
E aí eu te falo de uma outra comunidade, vamos supor, aqui do Rio, uma outra do lado. Nessa comunidade existem outras 500 crianças, todas elas passando fome com prato vazio. Lá, elas não têm nem lixo para comer, elas não têm nem o resto do lixo para catar. Elas não têm nem o resto do lixo para catar para comer. Elas têm pedra, ou nem pedra, sopa de pedra, prato vazio completamente. Você tem um caminhão de comida. Te pergunto, para qual dessas comunidades você leva esse caminhão de comida? Para aquela que nunca não está tendo acesso à comida, né? Que não teve ainda, né? Para onde não tem essa mesa. Aí eu pergunto, existe necessidade na primeira comunidade onde tem a mesa? Existe. Existe, sim. A questão não é a necessidade. Tem necessidade. É necessário que alguém chegue lá e diga, não come lixo, não. Sim, tem tanta comida gostosa aqui. Não come. A questão não é a necessidade, a questão é o que é mais urgente. É a prioridade. É a prioridade, é o acesso. É isso que a gente precisa entender. A questão não é o que é necessário, a questão é o que é mais urgente. Entendi. Entende? A necessidade sempre vai existir e sempre vai existir gente para chegar lá e falar não come lixo, não. Mas a questão é qual é a nossa prioridade, qual é a urgência. Agora eu entendo os confins da Terra. Entende? Essa é a questão. São esses 3 bilhões que ainda não têm o acesso. O acesso básico. Básico que... É a urgência da pregação do Evangelho. Eles não têm nem o acesso. É isso que a gente precisa entender. E hoje a gente acha que é muito difícil alcançar os confins da Terra. Hoje a gente acha que essa realidade está muito distante da gente. Mas eu queria deixar aqui para a gente, para a igreja, uma informação muito importante. A igreja tem, quando eu falo igreja, é a igreja brasileira, tá? E mundial. A igreja tem recursos financeiros, a igreja tem recursos humanos. O que a igreja não tem ainda é obediência. Hoje, se juntassem 1000 igrejas no mundo, 1000, alcançariam um povo não alcançado. A gente tem 1000 igrejas no mundo hoje para cada povo não alcançado. Hoje a gente tem 3.000 vezes mais recursos do que é necessário para alcançar os povos não alcançados. Sim. Você quer complementar? Eu estava lembrando de uma frase que Ronaldo Lidório diz no seu livro Sal e Luz. Ele diz, se Deus ama o mundo e nós somos a luz do mundo, qualquer visão menor que o mundo estará fora da visão de Deus. Significa dizer que Deus tem uma igreja para cumprir sua missão. Sim. Ele deu a Pedro a missão de alcançar Cornélio. Ele podia ter feito isso sozinho, né? Já ter dito, olha, Cornélio, você... Cornélio era o povo dele. Era o povo, representava o povo todo, mas era a missão dele, era Cornélio. Deus manda Pedro ir para falar para Cornélio. E quando Pedro está falando isso, lá em Atos 10, ele diz, conta a história que ele veio e tal. Jesus fala da morte e ressurreição. Ele nos deu a responsabilidade, a nós que fomos testemunhas oculares, né? E a igreja foi formada com esse propósito, né? Na grande comissão, lá em Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo mundo. Nós temos aí, eu gosto sempre de colocar essa observação, nós temos um imperativo, para a igreja imperativo. Nós temos um campo missionário. Qual é o campo missionário? Todo mundo. Todo mundo. E aí a ideia é indo pregar. O que você estiver fazendo, onde você estiver indo pregar, né? Eu não sei se é uma impressão minha que quando a gente fala assim, missões urbanas, parece que a gente se resume só, não, a igreja aqui, a missão dela é urbana. É uma impressão que eu tenho que, não, então, nosso bairro, nós estamos localizados no bairro de Caraí, Niterói, Rio de Janeiro. Então, parece que quando a gente fala missão urbana, não. Então, o nosso quadrilátero, o nosso quadrado aqui é o bairro de Caraí. Aí, só para concluir essa questão da grande comissão, ele disse, todo mundo, né, pregai. E aí nós temos, qual é a nossa missão? Nós temos indo pregar, então a nossa missão é pregar. Pregar para quem?
todo mundo. Temos uma mensagem. Qual é a mensagem? O Evangelho. Que é o conteúdo, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Aí é que chega um detalhe muito importante. Porque ele não já disse para todo mundo, ide por todo mundo? Por que ele diz a toda criatura? Né? Quer dizer, o mundo, todo mundo e toda criatura. Quem é a criatura? É alguém que está com você. É aquela pessoa que está no ônibus, que está no seu trabalho, Sim. que você convive diariamente. Porque você pode pensar, mas eu só vou pregar se eu tiver um chamado transcultural. Eu me lembro, eu falo muito isso para os meus alunos, quando eu estava no seminário. No seminário a gente recebia muitos missionários que contavam histórias, né? E eu amava. Toda vez que vinha um missionário, se fosse do Japão, eu ia lá para frente e atendia o apelo. Se fosse de Portugal, eu ia lá para frente. Se fosse do sertão, eu ia lá para frente. Se fosse... Eu ia lá para frente e um dia eu comecei a entrar em crise, né? Eu falei, Senhor, para onde que eu vou? Né? Por que eu estou aqui? Se todo lugar, eu tenho vontade de ir para todo lugar. No final das contas, eu queria voltar para a minha cidade para alfabetizar, que eu era professora, e eu gostava de alfabetizar adultos, porque uma família havia se convertido na minha cidade, e aí nós fomos discipular, e o Senhor falou, olha, como eu gostaria de saber ler, eu não sei ler. Aí ele acordava, dormia às 6 horas da tarde, porque ele acordava 3 horas da manhã para ir para uma mina, que ele trabalhava numa mina. Aí eu disse, eu posso ensinar o senhor a ler? Ele disse, mas eu não tenho tempo, que eu vou cavar a mina e tal. E é um trabalho cansativo, eu não tenho como. Eu chego em casa, tomo banho, almoço, janto e vou dormir. E eu fiquei tão penalizada, e eu pensei assim, mas no final de semana o senhor pode? Ele disse, no final de semana eu posso. Então eu pensei, final de semana vou vir discipular. Quando eu formei, eu fiquei com aquela ideia, né? Eu falei para a dona Lídia, que era presidente do Betel na época, eu quero ir para a minha cidade, que eu quero fazer esse projeto. E dona Lídia, minha filha, Deus vai mandar alguém para fazer isso, não se preocupe. Então, assim, Deus, ele tem um propósito, mas ele conta conosco. Com certeza. Isso, né? E cada um tem a sua missão, a sua responsabilidade, tem a sua participação na conquista dos povos para Deus. Né? E você falou sobre missão transcultural. Você poderia explicar um pouquinho esse conceito de vocês dois podem completar? O que seria missão transcultural para aquele que está nos assistindo? Eu já ouvi falar, inclusive também já foi tema da nossa lição da EBD, que nós utilizamos aqui a revista da CPAD. O que seria a missão transcultural? Tem uma frase bem interessante de Reinaldo de Matos, numa conferência missionária, que ele falou o seguinte, que o evangelho não destrói culturas. Eu achei isso fantástico. Mas, afinal, o que é a missão transcultural, missionária Fabiana? O que seria? Então, a gente tem, como a gente está falando aqui de EBD, eu vou me sentir mais à vontade para ser um pouco mais didática. Sim. A gente costuma fazer uma separação, uma divisão que a gente chama de escalas de evangelismo, que é 0, é 1, é 2 e é 3. O E0 é aquela escala de evangelismo dentro da própria igreja, que é aquela pessoa que está na igreja, já está familiarizada com a cultura da igreja, mas ainda não se converteu, que é uma barreira quase zero, né? A barreira que você tem para pregar o evangelho para aquela pessoa é zero. Ela está aqui, está acostumada com a cultura daqui, com o evangeliquez, né? O E1 já é o seu colega de trabalho, já é aquela pessoa que não está acostumada com o evangeliquez, com a cultura da igreja, né? Já é o nosso familiar, o nosso vizinho. A gente, inclusive, como a missionária Edinalva estava falando, é exatamente isso. Acho que a gente vai tocar nesse assunto, né? Depois aprofundar mais, mas a gente precisa entender que o nosso papel aqui é viver para a glória de Deus, não é viver para nós mesmos, não é viver para o nosso próprio umbigo. Não, Deus não está aqui para nos servir, mas nós estamos aqui para servi-lo. E, portanto, nós precisamos entender que a gente acorda, dorme e come e bebe para a glória dele. Portanto, a gente precisa entender o que ele quer de nós e não o que é viver para o que ele
achar que Ele está aqui para nos servir. Sim. Então, perguntar a Deus, como que eu posso glorificar o Teu nome falando do Senhor no meu trabalho? Numa outra cultura, no meu vizinho, né? Sim. Mas isso aí a gente ainda vai falar. Vamos voltar para as escalas. Então, é o nosso vizinho, nosso... o E2 já é uma cultura diferente. Aí já entra o transcultural. Sim. Porque já entra uma diferença de língua, já entra uma diferença de cultura, e aí a gente já considera transcultural. Mas o E2 já é uma transculturalidade próxima. Por exemplo, a gente ir para a França, Estados Unidos, Sim. ou até que dentro do Brasil a gente já pode ter uma transculturalidade Sim. E2, por exemplo, um sertanejo já pode ser considerado um E2. E o E3 já é uma transculturalidade completamente diferente. Já seria para a gente, por exemplo, a China, a Coreia. Então, o E2, as escalas E2 e E3 já são consideradas transculturais. Entendi. Porque a diferença está nas barreiras. Sim. As barreiras do E0 e do E1 são menores. As barreiras do E2 e do E3 são bem maiores. Então, são barreiras linguísticas, na sua maioria das vezes, né? Linguísticas e culturais. Então, essa é a diferença básica. Sim, Edinalva. Eu gosto de uma mensagem, né, que o Ronaldo Lidório fala que o evangelho é transcultural, ultrapassa qualquer cultura. Ele é supracultural, ele é intercultural, ele é transcultural e ele é também cultural. E eu vou dar um exemplo de uma situação cultural, né, que a gente... Isso é um fato real, aconteceu lá no Ceará. Opa, minha terra. Ceará é minha terra. Sua terra. Uma senhora lá, as pessoas costumam ter a parede cheia de imagens de escultura, né? Sim. E uma senhora, um dia, ela limpando os santos e ela conversando, e ela falou assim: eu tenho todos os santos, todas as imagens, eu não entendo porque as coisas não mudam para mim. Eu, sendo velha, eu cuido de vocês todos os dias, eu rezo todos os dias. E ela ouviu uma voz que dizia para ela, falta a imagem de Deus. E aí é que, para você entender como Deus ama missões, né? E falta a imagem de Deus, porque os sertanejos fazem parte dos 8 segmentos menos evangelizados, os sertanejos é um dos segmentos. Mas Deus está ali na cultura, em qualquer cultura, alcançando o povo na sua situação, né? Que precisa de salvação. E aí ela disse que ouviu uma voz dizendo, falta a imagem de Deus. E ela pensou, mesmo, nunca comprei a imagem de Deus, vou procurar. Foi lá onde ela costumava comprar os santos. E aí perguntou, olha, queria a imagem de Deus. Aí o rapaz falou, olha, nós não temos a imagem de Deus. Como assim não tem? Vai chegar quando? Nós nunca tivemos. Nunca fizemos a imagem de Deus aqui. Ela disse, mas como? Se ele é o maior de todos, eu estou precisando dele. Aí ele disse, olha, vai lá na igreja, pergunta ao padre se ele tem uma foto, pede ao padre, se o padre der, a gente faz, né? E ela foi na igreja e o padre brigou, né, com ela, falou, a imagem de Deus não se faz, não se fabrica, né? E ela, como assim não se fabrica a imagem de Deus se ela é a mais importante e a gente tem as demais, né? E ela foi embora da igreja e um rapaz que estava lá limpando a igreja chamou ela e disse, olha, não fala para o padre não, mas na igreja dos crentes, na Bíblia dos crentes tem a imagem de Deus. E, para resumir a história, ela foi procurar um crente e ele disse onde tinham os crentes, ela foi lá e ela disse, olha, eu estou precisando da imagem de Deus, porque eu tenho todos os santos, falta a imagem de Deus. E aí a pessoa, para você entender o que é uma pessoa, essa pessoa poderia ter perdido, né, essa mulher, essa senhora, se ele tivesse dito, não, isso é pecado, não pode fazer a imagem de Deus, tal. E ele disse, olha, nós temos sim a imagem de Deus, na nossa Bíblia tem. A senhora vem aqui quinta-feira que nós vamos lhe mostrar a imagem de Deus. E ela foi para o estudo, ele preparou um estudo sobre a imagem de Deus. E essa mulher chegou numa igreja, eu ouvi esse testemunho de um pastor que ele disse, eu recebi a irmã contando essa história, dizendo, hoje eu sou a imagem de Deus. Então, é Deus que alcança o povo, como ele fez com Cornélio, falou com Cornélio,
E aí ele leva essa senhora para a igreja para poder ouvir o evangelho. Isso é um Deus que alcança ele respeitou o povo a linguagem cultura. dela, o momento, a fé que ela tinha naquele momento. Isso. E aí, né? quando a gente pensa no evangelho transcultural, é entender que o evangelho transpõe barreiras. Né? Há uma pesquisa que fala sobre, em várias culturas, né, que os missiólogos perceberam que cada cultura visitada, eles descobriram que toda cultura tem um senso de divindade, sensus Dei, né? Aquela coisa de Deus se encaixa. Fator Melquisedeque, em cada cultura. Fator Melquisedeque, né? Fala sobre isso. O Totem da Paz, né? São livros interessantes para as pessoas poderem. Porque havia uma criança era morta como Totem da Paz e aí o Dom Richard chega e fala, olha, a criança já foi dada, Jesus Cristo já foi dado, ele é o nosso Totem da Paz. Não precisa matar uma criança para reconciliar, porque Deus já fez isso enviando seu Filho Jesus para que ninguém mais possa sentir essa dor. Né? Então, a gente tem no livro dos Concombas, Ronaldo Lidório conta também essa história, né, que havia no Rio, as pessoas botavam muitas cartas no barco e jogavam no mar, e ele perguntou o que significa isso, né? E eles disseram, olha, contaram a história que o Deus bom que nos criou preparou tudo, mas o Deus mau veio, nos enganou, e aí o Deus bom ficou chateado, foi embora, nunca mais voltou, e a gente fica escrevendo cartas para que ele volte. Olha só como encaixa na mensagem da salvação. E ele chega e diz, não, ele já respondeu. Mas ele nunca responde as nossas cartas, ele já respondeu. E aí entra a palavra de Deus com a resposta de Deus para aqueles que perguntam. Então, o evangelho, a missão transcultural é necessária porque precisamos transpor barreiras para pregar o evangelho, para levar a mensagem da salvação. E quando a conversa é agradável, passa rápido o tempo. Já estamos quase terminando. Nós temos uma pergunta aqui. Você falou sobre o propósito da existência, né, Edinalva, desculpa. Qual o propósito da existência daqueles que se chamam filho de Deus? Então, a gente pode pensar que nós existimos para fazer a vontade de Deus. Né? Como Paulo diz, nunca deixei. É uma pergunta bem filosófica, né? Eu estou fazendo filosofia, estou na graduação de filosofia. Eu achei muito interessante essa pergunta aqui. Qual o propósito de existirmos como povo de Deus? Primeiro, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Fabiana até respondeu. A gente vive para a glória de Deus. Para glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí a gente tem o chamado de Abraão, né? Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, Abraão tinha uma missão, e a missão de Israel no mundo, quando Deus chama Israel como uma missão, e não é como é que eu posso dizer? Não é que Deus tem uma exclusividade por Israel. Israel não é nação exclusiva por conta de ser uma nação... Geograficamente falando. Que Deus é para incluir outros. Sim. Entendeu? Sim. Não é exclusividade, mas é exclusividade de propósito. Eu chamei, e a responsabilidade de Israel é servir, né? Não é ser servido, é anunciar, é proclamar. Em Cristo, hoje somos todos o Israel de Deus, né? Sim, e a gente ouve todos até assim, que servem a Cristo, orai pela paz de Israel. Temos a missão, como se nós tivéssemos só para orar por Israel. Exato. A gente precisa orar pelo Israel. É um momento bem importante, inclusive, a gente falar sobre isso. Sim, até pelo conflito que vai acontecer no momentos de hoje de Israel e Palestina. Acredito que nós somos chamados a orar em missões para todos os povos, não somente para Israel. E aí é que a gente precisa entender qual é o propósito dos filhos de Deus na Terra. Paulo diz, se Israel, se a queda deles foi a nossa riqueza, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer, se eles cumprissem plenamente a vontade de Deus, todo o desígnio de Deus, como Paulo fez, né? Paulo encerra a sua vida em Atos 20, 24, dizendo, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho
da graça de Deus. Então, esse é o propósito, né? Sim. Dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, porque Ele nos dá graça para que a gente glorifique seu nome. Então, Ele nos capacita com a sua graça para que a gente, com a graça que Ele nos dá, a gente glorifique o seu nome, né? Amém. Você tem alguma pergunta selecionada para fazer para a Fabiana? Você tem mais alguma aí no seu tablet? Nosso tempo já parece que não, mas passa tão rápido, mencionar a Fabiana. O tema é o Desafios Contemporâneos para Missões. Mas, para a gente finalizar brevemente, passar aqui para vocês, em 1 minuto cada um, quem puder, o que seria uma igreja contemporânea? Aliás, o que se espera hoje de uma igreja contemporânea, missionária Fabiana? Eu acredito que é uma igreja que não se detém nas suas 4 paredes, né? Sim. É uma igreja que entende o seu papel na missão de Deus, é uma igreja que vive para a glória de Deus, Sim. É uma igreja que eu costumo perguntar, o que será que a gente... Qual o nosso propósito de vida? É uma igreja que entende o seu propósito de vida. Qual será o nosso pensamento quando a gente acorda? Será que a gente acorda muito preocupado com a nossa própria vida? Sim. Será que a gente vive muito preocupado com o nosso próprio umbigo? Para que eu tenho vivido? Eu queria fazer esse convite hoje para cada um de nós. Pensar e refletir sobre a nossa própria vida. Para que eu tenho vivido? Eu queria aproveitar para pensar sobre essa contemporaneidade em que a gente vive tão cercado de afazeres e entretenimentos. Porque parece que quando a gente fala em igreja contemporânea, parece que a gente está falando de uma igreja uma igreja ligada a LEDs, a show, a pirotécnicos, uma igreja informatizada. E aí a gente pensa uma igreja... uma pluralidade de ideias, né? Uma igreja inserida no mundo, mas que se encaixa nos moldes do mundo e não convida... acho que o nosso professor falou naquela coisa, a igreja tem que entender que a proposta de Deus para a igreja é indo pregar e não vir de ouvir. Exato. Então, a gente prepara tudo para que as pessoas venham e escutem, mas a gente tem a responsabilidade de ir e pregar. Senão, a gente acaba... fazendo como Israel. Eu gosto muito da história dos judeus ali no livro de Esté, porque no final das contas, o Ramã, ele diz, eu tenho por pouco em meus propósitos destruir apenas Mordecai, eu quero destruir todo o seu povo. No final da história, o livro diz que muitos se tornaram judeus por causa do livramento que Deus deu aos judeus. E aí houve uma iniciativa de Mordecai, ele soube da traição de Amã. Então, ele foi até a rainha Esté, informou, então é necessário que informemos ao mundo os planos do inimigo para destruir o povo de Deus. Ele informa, ele motiva Esté, Esté diz, olha, nem fui chamado na presença do rei, ele nem estendeu o cetro para mim. Ele diz, olha, Deus vai trazer livramento para o judeu. Livramento virá, né? Mas quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Então, é tempo oportuno de entender que a gente precisa proclamar a mensagem da salvação. Amém. Aí Esté diz, então põe o povo para orar, se perecer, pereci. Então, essa coisa de assumir o risco, eu tenho que ir, eu entendo que eu tenho que ir, e não posso ir sozinha, precisa a igreja orar, interceder. Então, e no final das contas, o povo foi salvo, Deus deu livramento e Mordecai foi o segundo maior homem. Então, essa questão de entender o nosso papel, tem um texto em Jeremias 5 que ele diz, dê volta nas ruas de Jerusalém e veja se há alguém buscando a verdade. Mesmo que esse esteja fazendo falsamente, eu o perdoarei. Então, o que falta? Obedecer à ordem do Senhor Jesus. Sim. Porque a Torre de Babel... nós temos até um desafio grande hoje, que é essas muitas línguas, né, muitas culturas, muitos povos, por causa da desobediência. Deus falou, ide, cresçam, espalhem-se, multipliquem-se, enchem a terra, né, após a geração pós-diluviana, que Deus tinha um propósito de construir uma nova raça que lhe glorificasse, né, destruir aquela raça pecaminosa. E aí eles... chegam no lugar na terra boa e dizem, vamos fazer aqui uma torre
para que o nosso nome seja célebre e para que não nos espalhemos. Então, a gente precisa ter essa preocupação de pensar, será que eu estou querendo crescer aqui onde eu estou, me tornar célebre, né? O sentimento de celebridade, isso tem que ser uma preocupação nossa, né? O tempo passa rápido. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui. Haverá outros encontros. Nós temos mais 2 minutos. Queria dividir com vocês esse tempo as nossas considerações finais. Fabiana, você pode falar o que... Corta aí. Eu vou falar de novo lá, tá? Calma aí. Pensei que não ia falar. Gente, nós já estamos encerrando. Ajeita aqui. Vai lá, Fuleca, ajeita aí. Nós já estamos encerrando, mas haverá outras oportunidades, com certeza, com essas 2 missionárias que eu tive o prazer de estar aqui, que eu aprendi muito também no dia de hoje. E com as nossas considerações, Fabiana e Edinalva, por gentileza. Eu queria terminar citando uma frase de Ronaldo Lidório, que diz assim: aonde quer que haja um coração que desconhece ou rejeitou a Cristo, ali é um campo missionário. E quando eu estava falando sobre a gente acordar com propósito e viver com propósito para a glória de Deus, é a gente começar a pensar em realmente olhar para a nossa vida e começar a se questionar para que a gente está vivendo, se realmente a gente pode dizer se Cristo vive na gente, se a gente realmente morreu para nós mesmos, se Cristo realmente vive na gente, e convidar a acordar de manhã, em vez da gente ficar tão preocupado com os nossos próprios afazeres e com a nossa própria vida, e eu não estou, por favor, falando aqui para a gente largar trabalho, não é isso, mas, assim, quando a gente for trabalhar, que a nossa primeira preocupação seja, Senhor, como que eu posso glorificar o Teu nome lá? Que a gente saiba que ali é um campo, antes de ser o nosso sustento, é um campo missionário, sim, sabe? Antes de ser o que quer que seja, é onde Deus te plantou. E quando a missionária Edinalva citou, se não foi para esse tempo, quem sabe foi para esse tempo que Deus te colocou lá, é sobre isso que a gente deve pensar. Quem sabe foi para esse tempo que Deus te colocou no seu trabalho, quem sim, sabe foi para isso que Deus te colocou lá no seu condomínio onde você mora, na sua família onde você está, e aonde Deus te plantou na sua família, aonde Deus te plantou no prédio onde você mora, no seu trabalho, ali é um campo missionário, é ali que você deve dar fruto, e a gente não deve depender de eventos institucionais da igreja para panfletar, porque o evangelismo bem feito e bem arraigado, ele exige relacionamento. Sim. Porque o evangelismo bem feito, ele requer discipulado, ele requer convivência, ele requer que a gente seja sal e luz, ele requer que a pessoa veja Cristo em nós, sim, ele requer que a gente se relacione com as pessoas. Então, aonde Deus me plantou, aonde Deus te plantou, ali é um campo missionário. Então, quero nos convidar a começar a pedir ao Senhor para nos ajudar a viver com propósito, aonde ele nos plantou hoje, e a começar a pedir para Ele, para que a gente comece a orar também, para ser luz aonde a gente está, mas também a orar pelos povos não alcançados, sim, a sustentar povos não alcançados, a ser luz e sal perto e longe, a lembrar que a gente não tem que escolher, a lembrar que não é uma questão de necessidade, mas de mandamento e de prioridade, que a gente não tem que escolher fazer aqui ou lá, mas é tudo junto e ao mesmo tempo. Que bom. Então, passou muito rápido, né? Missões é maravilhoso, um assunto, sim, muito bom, mas eu queria encerrar com o texto de Apocalipse, capítulo 5, quando João tem uma visão. João está preso na ilha de Patmos, perseguido, um tempo de muita batalha, de muita perseguição, e é como se Deus estivesse dizendo para João, está tudo certo, vou resolver os problemas, não se preocupe. O capítulo 5, versículo 1 diz assim: então observei na mão direita daquele que estava no trono um livro de forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos, e aí ele vê um anjo que pergunta quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos, e João chora muito. E ele diz, eu chorava muito porque não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aí o anjo vem e responde para ele, não chores,
porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. No capítulo 10, versículo 11, João também vê um anjo com um livrinho na mão, e o anjo diz para ele, aquele livro, rolo que estava selado com 7 selos, que não havia ninguém digno de abri-lo. João vê na mão do anjo, lá no capítulo 10, e o anjo diz para ele, come, será amargo ao teu ventre, será amargo na tua boca, mas será doce no teu ventre. E aí ele responde, Apocalipse 10, versículo 11, importa que profetizeis outra vez a muitas tribos, línguas, povos e nações. O leão da tribo de Judá, ele venceu, mas nos deu a missão de profetizar a muitas tribos, povos, línguas e nações. Que o Senhor nos leve aos povos para evangelizar. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Com isso, você tem a oportunidade de pegar esse vídeo e também fazer missões, evangelizar. Você compartilhar esse vídeo para outras pessoas também. E eu encerro com uma frase muito interessante de Martin Luther King, que diz o seguinte, que no diário dele só existe 2 dias. O dia de hoje, que é o presente, e ele diz também o dia e aquele grande dia. Que a gente possa se preparar para aquele grande dia e anunciar hoje aquele grande dia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um grande abraço. Certinho, beleza.